Turma do Propósito, irmãos. Queridos, eu decidi gravar esse vídeo, capítulo 20, novamente. Ontem eu já fui gravar mais de meia-noite. Como eu falei, nós estávamos aqui em festa, 103 anos da nossa igreja. E acabou que eu coloquei o microfone muito distante. E alguns irmãos perceberam que não dá para ouvir direito o que eu estava dizendo, além do excesso de sono, né? O cansaço ali estava nítido. Então, resolvi gravar novamente. Vou deixar uma palavra aqui bem rápida sobre Juízes, capítulo 20. Estou fazendo isso, irmãos, porque o meu objetivo não é cumprir tabela simplesmente, mas é servir como instrumento de Deus para trazer para vocês aí um alimento sempre de qualidade. Por isso eu excluí um vídeo, estou gravando esse, e hoje ainda sai o capítulo 21 de Juízes, terminando assim o livro de Juízes. Lembrando que nós hoje, excepcionalmente, não teremos a live. Nós vamos fazer a live de Juízes, juntamente com a live do livro de Ruth. Por quê? A história de Ruth, ela acontece dentro do contexto de Juízes. E também, irmãos, isso se deve ao fato de um compromisso que eu tenho. Eu estarei indo para um congresso em outro estado, então eu não vou conseguir fazer isso da maneira que eu gostaria, né? Então vou deixar para fazer juntos, e aí quem sabe a gente sorteia mais Bíblias, né? Aí, pessoal, uma coisa compensa a outra, a gente sorteia 2 Bíblias para quem pertence ao grupo, e a gente sorteia 2 ou mais Bíblias para quem estiver online conosco no dia. O que você acha? Continue conosco, um capítulo da Bíblia por dia, orando todos os dias e tentando mudar. Vamos juntos. Meu irmão, não desanime. Se você, minha palavra é para você que já veio até aqui, às vezes está se sentindo cansado, é normal. Nem sempre é fácil a gente cumprir isso. Por isso que eu faço questão de gravar todos os dias, gravar depois de ler o capítulo, porque eu quero sentir também o que os irmãos sentem, a dificuldade que os irmãos sentem de controlar os horários para poder conseguir fazer isso. Não é fácil, mas a gente precisa dar tempo àquilo que é prioridade, buscar o Senhor a prioridade, meu irmão. Vamos juntos. O capítulo 20 de Juízes é o desfecho de toda aquela história de apostasia que começa a ser contada, irmãos, lá no capítulo 18. Você vai lembrar que Mica, que era um ladrão, recebe da sua mãe em consagração ao Senhor um presente inusitado, que é um ídolo, e ele consagra os seus filhos sacerdotes. Para alavancar o negócio, ele contrata um neto de Moisés, chamado Jonathan. Ele contrata um neto de Moisés para ser sacerdote, lembrando que a casa de Moisés não podia ser sacerdote, a casa de Arão sim, apenas os levitas, a tribo dos coatitas, do clã dos coatitas, e da casa de Arão poderiam ser sacerdotes. E aí mostra que depois o Jonathan, neto de Moisés, que nada tem a ver com o avô, troca Mica pelo povo de Dan e vai ser sacerdote lá, usando a história sacerdotal e os ídolos do lar daquela casa, no meio agora da tribo de Dan. Isso tudo é história de apostasia. Aí no capítulo 19 nos conta uma história chocante de um levita das regiões montanhosas de Efraim, que vai buscar a sua concubina. Já mostra aí que há um desvio moral. Ele vai buscar a sua concubina lá nas regiões de Belém de Judá, e ao voltar ele busca refúgio em Gibeá, entre os benjamitas. Ele se recusou a seguir o conselho do seu servo, que era ir para Jebus, entre os jebuseus. Então ele fala assim: eu estou seguro no meio do meu povo. E não é isso que acontece. Assim como Sodoma e Gomorra, os homens querem abusar dele. Ele acaba entregando a sua concubina para evitar que ele fosse assim ferido. Aquela mulher é abusada, é morta. Ele leva a mulher para casa, despedaça em 12 pedaços. Aí você imagina essa cena, né? Horripilante, aqueles pedaços, eu imagino, em putrefação, em estado de decomposição avançada, chegando a cada uma das tribos. E aquilo chocou, o povo acordou. Às vezes Deus tem que esfregar na nossa cara, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, o estado em que nós nos encontramos. Um estado de decadência, essa é a palavra, decadência moral que nós nos encontramos. O que Deus tem feito nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo um momento de degradação moral sem precedentes, irmãos. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo assim bem incomum. Os seres humanos querendo ser animais, quem nasce de um jeito querendo ser de outro jeito. Esses dias, essa semana, eu vi um menino declarando na internet, né, lamentando o preconceito que existe para com as pessoas que nascem com corpos humanos, mas que são animais. Assim, o mais louco que a geração passada conheceu parece são nos dias de hoje. Só para os irmãos terem uma ideia do tempo que nós estamos vivendo. Querem mudar a linguagem, querem mudar a natureza, querem mudar as coisas básicas. Estão tentando, irmãos, tirar todo tipo de marco, destruir valores como a família, o trabalho, a dignidade, enfim. Existem países onde determinadas quantias não são consideradas crime, né? Um furto de determinadas quantias não são consideradas crime. Então nós vemos assim, uma tentativa de destruir aquilo que Deus colocou como padrão. Quando você olha ali para o Decálogo, você vai encontrar vários padrões estabelecidos por Deus, e esses padrões têm tentado ser retirados, e a sociedade está vivendo um período de
de deterioração moral. Então preste atenção, meu querido irmão. No capítulo 20 nós vamos ver isso. Quando esses pedaços chegam, as tribos eles se reúnem como se fosse um só homem, 400 mil homens, decidem ir contra os benjamitas, dão uma oportunidade para ele, pedem que eles entreguem os homens maus que fizeram aquilo, para que aquele mal fosse extirpado de Israel. A tribo de Benjamim não faz o que eles querem, e aí se armam para a batalha. Os benjamitas eram um exército extremamente letal. Havia 700 homens canhotos que acertavam um cabelo com uma pedra. Então, isso quer dizer que eles miravam e acertavam sempre a cabeça. Cada pedrada era um indivíduo no chão. E o povo de Israel vai, consulta o Senhor diz para ir. Eles, na primeira batalha, perdem 22 mil homens, na segunda perdem 18 mil, então eles jejuam, oram, pedem perdão a Deus. Por que eu acredito que Deus permitiu essa derrota? Porque não tinha ninguém certo no povo. O povo estava todo desviado. Mas quando eles clamam ao Senhor, o Senhor diz que vai entregar os benjamitas. E acontece, irmãos, uma matança tal que 25 mil benjamitas são mortos. A Benjamim era uma tribo, a menor das tribos. Só sobram 600 benjamitas, que fogem para não serem mortos. O que a gente aprende aqui nesse texto? Eu vou aplicar rapidinho. Duas coisas. Uma, nós não podemos aceitar o pecado. Quando a gente identifica o pecado nos choca, nós precisamos nos arrepender e confrontá-lo. O mais duro que seja, contra quem for. Se o seu filho pecar, você precisa confrontá-lo à luz da palavra, por amor a Deus, por amor ao Senhor. Se é a sua esposa, se é o seu esposo, se for aquele que for, você precisa confrontar. Se você não confrontar, meu irmão, e essa pessoa vier a sofrer dano, você será cúmplice desse sangue, porque você poderia alertá-lo e não alertou. Então, não negocie valores. Se posicione a favor do Senhor. Quando nós estamos, irmãos, para fazer a vontade de Deus, nem sempre vai ser fácil. Nem sempre a caminhada de vitória é linear, que quer dizer que nós vamos de vitória em vitória. Não, às vezes as coisas vão ser difíceis. Nós vamos experimentar derrotas momentâneas, mas o importante é a vitória que nós temos no Senhor, é a vitória absoluta. O povo clamou, o povo insistiu, o povo sabia que estava certo, o povo de Israel querendo consertar as coisas, e o Senhor deu a bênção. O Senhor permitiu aquele momento ali para mostrar que nenhuma tribo estava servindo a ele. Mas aqueles que haviam cometido tais atrocidades seriam punidos. O que a gente está vivendo hoje aí? Tanta injustiça acontecendo. Por que Deus está permitindo tanta injustiça acontecer no nosso país, por exemplo? Está permitindo, irmãos, porque nós merecemos isso. Nós plantamos essa semente, nós fomos negligentes, omissos. Isso tudo aconteceu por falta da nossa vigilância. Agora, não pense você que porque Deus está permitindo que por um momento o mal pareça triunfar, isso é apenas impressão, porque o mal sempre será derrotado de uma maneira exemplar. O Senhor, quando ele derruba o soberbo, ele não só derruba, ele humilha. Ele faz aquela pessoa reconhecer que existe só um soberano, e é o que vai acontecer. Espere no Senhor e nós veremos tudo isso acontecer. Eu tenho certeza, não sei quando, mas sei que o Senhor fará. E assim, 600 benjamitas, uma tristeza. Então a gente já viu aqui essas lições, a lição que nós precisamos confrontar, seja quem for. A lição de que não é fácil, às vezes nós vamos experimentar derrotas momentâneas. E a última lição prática que eu quero dizer, irmãos, é que quando existe litígio entre irmãos, quando não existe unidade, nós já somos completamente derrotados. Fomos completamente derrotados. A Bíblia diz que só existe demanda entre nós é motivo de completa derrota. Jesus ensinou um princípio. Não entra em demanda, se bater numa face da outra, tomar o chapéu da capa, querem te obrigar a andar 1 quilômetro, anda 2. Não entra, não vira as costas para quem te pede emprestado se você tem condição de suprir aquela necessidade, empreste sem esperar receber. Atenda a necessidade do seu próximo, entenda que coisas são coisas, e apenas essa autojustiça, a ira do homem, ela não satisfaz a justiça de Deus. Não é assim que a gente deve conduzir a nossa vida. Às vezes a gente pega em pequenas coisas para criar uma divisão entre os irmãos, tá? Quantas vezes você não relevou coisas pequenas e rompeu em um relacionamento com o seu próximo? É claro, irmãos, eu estou dizendo aqui que você não deve ser bobo, essa é a expressão. Se alguém te trata mal, só te faz o mal, tem hora, a Bíblia diz, que tem hora de aproximar e tem hora de afastar. Afaste-se, não se vingue, entregue-se ao Senhor, viva a sua vida tranquilo, não se vingue, deixa aquilo na mão de Deus. Agora, você pegar aquilo ali e transformar aquilo numa contenda, numa batalha, numa disputa, talvez você vai até ter razão e vai ganhar, mas no final está todo mundo derrotado. A gente vai ver isso no próximo capítulo, o capítulo de 21, que vai sair hoje ainda. Você vai ver que há uma vitória contra os benjamitas, mas que vitória é essa? A que custo? Punindo nosso irmão, vendo uma tribo quase que ia acabar. Então, a gente não deve ter prazer. Né? Quando a gente precisa confrontar alguém que a gente ama, irmãos, dói muito mais em quem confronta muitas vezes do que quem é confrontado. Porque dói. A gente não pode se alegrar com o erro do irmão. Né? Tem muita gente que se diz cristão e fica torcendo para o outro errar, para o outro cair, para as coisas não
darem certo, pelo insucesso. Por quê? Porque as pessoas às vezes pensam que torcer por isso vai fazer com que elas se sintam melhor. E não é assim, irmãos, que funciona o reino de Deus. A Bíblia diz que nós, como um só povo, em unidade, precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós somos um. Deus abençoe, nós vamos ver o desfecho desse livro, no capítulo 21, hoje ainda. Um grande beijo, meu irmão. Mais uma vez, desculpe por ter deixado o microfone tão distante. Eu espero que essa palavra chegue ao seu coração. Um grande beijo e até mais.